bem? Começando, me apresentando rapidamente. Eu fui para Angola em duas etapas. A primeira vez para dar aula num seminário teológico, com a esposa, 4 filhos. Fiquei 2 anos. A ideia era talvez ficar mais, mas o contrato era 2 anos, e daí, na hora de vamos ver, eu decidi não renovar. Cometi um erro que é bastante comum em missionários. Quando você vê a dificuldade, você se joga de pescoço, você vê as necessidades, você faz mais do que assim é justificado. No caso meu lá em Angola, nós estávamos só em 3 professores no seminário, eu dava 7 disciplinas. No primeiro semestre ainda faziam 2 turnos, eu dava 27 aulas por semana. Então imagina o desgaste, né? Aí no segundo semestre pararam com isso, mas ainda muitas matérias. Daí o diretor, que era angolano, o terceiro era canadense, o diretor pediu para eu assumir algumas das ceias dele, porque só pastor pode dar ceia, tinha poucos pastores, ele dava 7 ceias por mês. Então dividimos, eu fiquei com 4. Primeiro domingo uma, segunda dava volta nas 4 igrejas durante o mês, para mim estava legal. Mas daí ele disse: olha, a gente está formando muito devagar, mais pastores, estamos só com 4 casais formando esse ano. O que você tem de material aí que daria um curso mais rápido? Eu tinha material autodidático, 100 exemplares de um volume 1, de uma série de 6. Eu pensei, podemos começar com isso. Aí manda vir mais material. No fim de 2 anos eu estava com 200 alunos nos sábados, em 9 grupos diferentes. E daí você pode imaginar que acabou a gasolina. Então, em vez de renovar o contrato, decidimos voltar. E eu, na verdade, estava muito bravo, um burnout, que a gente fala hoje em dia, né? Eu pensei, eu preciso de um trabalho mais leve. Eu vou abrir uma editora. Eu sempre gostei de trabalhar com livros, trabalho com tradução há muito tempo. Então, com 2 amigos em Londrina, resolvemos abrir a editora Descoberta, com o propósito de publicar livros sobre missões e de publicar livros de autores brasileiros. Eu trabalho com tradução, mas a ideia era: por que tudo tem que ser traduzido? Por que não investir em editores nacionais, em escritores nacionais? E os meus ex-alunos em Angola ficaram sabendo disso. E aí vem a pergunta: por que tudo tem que vir do Brasil? Quando é que alguém vai ajudar a gente a fazer os nossos livros? Aí eu cutuquei a minha esposa, eu falei: olha, isso aí tem sabor de chamado, né? Quem sabe Deus nos quer de volta lá. Já tinha passado quase 10 anos, os filhos estavam criados, então nós voltamos para Angola em 2003, com a tarefa de abrir uma editora em Angola. Mas eu falei para eles que eu aprendi que fazer livros é fácil, eu só preciso do gravador, o celular serve. Eu gravo 5 pregações de um pastor famoso, põe no computador, corrijo português e tal, mando para a gráfica, depois tem minha garagem de caixas. Difícil é vender. Então, antes de poder abrir uma editora em Angola, teria que criar um mercado. Só tinha uma livraria pequena que já tinha começado antes, e uma livraria não dá conta de desovar o que uma editora pode produzir. Então, nós ficamos até 2011 criando livrarias. O que nós fizemos? Nós criamos uma empresa de importação, é um prazer de ler, para trazer material do Brasil e abrir um atacado para quem quiser revender. Havia algumas pessoas que já vinham para São Paulo por conta própria, enchiam 4 malas com bíblias e vendiam lá. Imagina o preço dessas bíblias para pagar a despesa de transporte, o sustento do rapaz. Então, muito caro. Aí nós abrimos o atacado, e esse pessoal não usava mais vir para São Paulo. Talvez no começo não gostaram da ideia, mas depois viram que é mais prático se abastecer conosco. E começaram a revender em Angola mesmo. E num transcurso de 6 anos, até 2011, surgiram 23 livrarias e uns 44 revendedores avulsos de fim de semana que iam em eventos da igreja, ou congressos, etc. Então, o mercado tomou forma, e daí a gente podia pensar em uma editora. Então, eu fiz algumas fotos aqui, um pequeno apanhado para você ter uma ideia do roteiro desse empreendimento, e vocês me ajudem a avaliar se isso era um projeto BAM ou não, se é um projeto de missão empresarial ou não. Então, passa o próximo slide, vai mostrar o mapa de Angola. É um país grande, tamanho assim, 6 vezes o tamanho do Paraná, é o tamanho do estado do Pará. O Paraná cabe 6 vezes ali dentro. A gente começou em Luanda, na capital. Tem que lembrar que Angola ficou independente em 75, mas até desde 61 já havia uma guerra de independência,
e daí até 2002 os vários grupos continuaram combatendo entre si, formando uma guerra civil. Então havia 41 anos de guerra quando nós chegamos lá, que tinha recém acabado. O que acontece? Havia um desespero para ter coisas que antes não tinha. Até ali o povo só pensava em sobreviver. E de repente as faculdades se encheram de quarentões tentando recuperar o atraso. E a nossa livraria veio assim como a gente diz, a pessoa certa na hora certa para abastecer essa necessidade. Os pastores não tinham biblioteca, não tinham livros em casa. O que eu mais vendia eram bíblias com notas de rodapé. Bíblia Thompson, Bíblia Shedd, Bíblia anotada, tudo o que eu trouxesse vendia, porque isso é uma biblioteca completa. Ajuda o pastor a preparar os seus sermões. E a coisa pegou um volume muito grande. Não havia estradas transitáveis. De Luanda até o meio, na curva ali, eu disse, Benguela, são 500 quilômetros. A gente fazia em 18 horas, no asfalto. Então imagina essa estrada. De Benguela até Huila, são 300 quilômetros, eu fazia em 16 horas, 14 horas de carro. Todo o asfalto destruído por tanques. Então o jeito era mandar de avião. A empresa aérea começou a mandar transportar mercadoria. A gente atendia pedidos, faz o depósito e a gente manda a mercadoria de avião. Não era caro. A única dificuldade às vezes é que eles só levavam pacotes com mais de 2 quilos. Então se a encomenda era pequena, às vezes tinha que pôr um tijolo dentro para dar o peso dos 2 quilos. E nós começamos a abastecer o país todo, e depois são 18 províncias. Depois abrimos uma filial no sul para atender também o sul. Aqui a próxima foto vai mostrar a fachada da filial do sul, para gente ler, bonitinha lá em cima. Bonita, vitrine bonita, no carro está o Joel, que é um dos nossos dois sócios. Naquela época a lei de agora exigia que um estrangeiro que abriu um negócio tem que ter $100 mil de capital, que eu não tinha. Então nem comecei com isso. Eu comecei com 2 jovens angolanos que já tinham trabalhado naquela livraria que já havia lá antes, e fiz deles meus sócios, e a gente começou do zero, ninguém tinha dinheiro, e a gente foi crescendo juntos. Como é que a gente fazia sem dinheiro? A gente comprava fiado em São Paulo para vender à vista em Angola. Uau! Capital de giro zero. Eu logo vi que eu não podia vender fiado também. Durante 150 anos os missionários sempre deram, por que esse aí quer vender? Então tive que segurar a mão e não vender fiado. Às vezes aquelas coleções grandes de 7 volumes do Champlin, eu quero pagar financiado, assim, várias parcelas. Eu fui na Toyota comprar um carro para a gente, na cabine dupla na Toyota, eu perguntei, posso pagar em várias parcelas? Eles disseram, você pode. Quantas? Quantas você quiser, leva na última. Então eu fui fazer assim com os livros. Se quer uma coleção, vai custar $300. Quando você tem 50 por mês, vou separar aqui uma sacolinha, tua etiqueta em cima, papel em cima do teu nome, e vai marcando quando você está pagando, na última você leva. Porque senão eu nunca ia pagar minhas contas. Então fizemos a primeira encomenda. Como é que você calcula custos fixos em cima de uma venda que você não está tendo? Você não tem histórico, não tem curva. Como é que você faz isso? A livraria que já tinha lá, eu conhecia, eles vendiam mais ou menos $3.500 por mês. Eu pensei, eu vou vender 5 mil. Então fiz todo o meu cálculo de custos. A gente alugou a parte de baixo da Convenção Batista, então pagava 25% do lucro para eles, que é proporcional, tanto faz quanto vende, é proporcional, mas daí tinha salários, água, tal, etc., luz. Calculei tudo em cima de $5 mil de venda mensal. E a primeira encomenda, eu fiz de $50 mil, fiado, para pagar em 6 meses. A dificuldade é que, até chegar na minha mão, passaram 5 meses. Até achar o caminho das pedras, a gente comprava em nome de uma trading para sair toda a nota fiscal só para a gente. E isso levou bastante tempo, e daí burocracia. Em Angola, aqui no Brasil, os livros são imunes a impostos. Em Angola, não, o livro paga 25% de imposto antes de entrar no país. Aí eu precisei levantar um empréstimo, o americano me emprestou $25 para eu pagar em 5 anos, 5 mil por ano, para poder pagar a alfândega e tirar os meus livros do porto. Foi muito interessante porque a gente pôs tudo num container
Podem passar a próxima foto ali, vamos apresentar para vocês a Lídia, que é nossa gerente, e o Joel, que é o editor. Gosta de publicar livros, já tem publicado o próprio livro dele, está ali Você Também Pode Ter Sucesso. Primeira vez que ele publicou um livro, já estava assim na veia. E daí assumimos a Livraria Batista, que já existia, antiga, desde 75, mas estava assim, só vendia papel e borracha, não tinha abastecimento de livros. Aí a gente assumiu a gestão e fizemos assim, compara de novo, volta e vai de novo. Estantes, prateleiras novas, uniformes, as moças todas de amarelo, visita do Brasil ali na editora do Rio, para ver o nosso negócio. Então, a minha esposa é formada em decoração de interiores no Cefet, então, vitrinismo, prateleiras é com ela. Ela também é boa em vendas, então treinou as vendedoras ali. A primeira carga veio num container, podem ver ali, num container grupado, quando vem várias cargas pequenas num container só. Isso foi muito difícil tirar do porto, porque como é que você tira o que só é teu no meio daquele container? Eu sei que eu levei um caminhãozinho lá com 2 ajudantes, a gente foi descarregando e tal, pondo no caminhão, aí foi juntando estivador em volta, só olhando o que tinha ali. Daí uma caixa caiu no chão, a Bíblia se esparramaram no chão. Ih, Bíblia, eu também quero uma. Aí tem que dar uma para cada um, né? Aí de repente vem 2 policiais da polícia do porto. O diretor do porto quer falar com a senhora. Aí eu fiquei assustado, né? Mas tudo bem. O joelho tremendo, fomos lá. Eu ouvi o senhor dizer que o senhor tem Bíblia, eu também quero uma. Aí no fim eu contei que faltavam 45 Bíblias no meu estoque. Mas graças a Deus estava na mão de quem queria, não é? Então, levou 5 meses para a mercadoria chegar lá, e aí eu tinha 1 mês para vender, o suficiente para pagar os $50 mil do Brasil. E eu tinha calculado vender 5 mil por mês, pensei, tomar. Eu não tinha ideia nenhuma de quanto eu ia vender. Eu vendi tudo em 2 meses, os 50 mil. E nunca vendi menos que 30 mil por mês. Dólares. E aí eu estava com outro problema, eu não tinha mais mercadoria para vender, ia levar mais 6 meses para chegar a próxima. E eu tinha que pagar salários e outras despesas fixas. Então eu pensei, vamos fazer uma encomenda maior. A próxima encomenda eu fiz de $100 mil. E a terceira eu fiz de $150 mil. Geralmente o negócio tem uma curva assim, sazonal. No fim do ano vende mais, depois cai, daí Dia das Mães sobe, depois etc e tal, Dia dos Pais. A nossa curva era que nem telhado de fábrica, faz assim, quando vem o container, vende tudo. E assim a gente foi levando. No começo a carga ocupada, depois a gente viu que é mais prático a gente mandar um container, entender que não venha cheio, mas vem no nosso pátio. E não nem desce do caminhão, descarrega e volta para o porto. Então não interessa a hora do dia ou da noite que chega, tem que descarregar. A minha camisa não tinha 2 cores no começo dessa descarga aí. 1.600 caixas vieram nessa carga aí de material. Nós aí alugamos 2 containers para servir de estoque para a gente. Aqui está um deles, ali Felícia e a Domingas, cuidando desse estoque. E eu fiz as prateleiras com serrote, prego e martelo para adaptar para a gente ali. E elas cuidando do estoque. E aqui, depois de algum tempo, não teve mais espaço que chega. E aí a gente teve que alugar uma casa inteira para servir de estoque para a gente. Então, assim, um apanhado rápido, geral, do que foi esse projeto. E eu quero pedir para vocês me avaliarem agora se isso se enquadra no conceito de BAM ou não. Em que vocês acham que isso se enquadra e o que vocês acham que não se enquadra? Vocês já sabem bastante sobre BAM nessa altura, eu imagino eu, não é? Muito no relacionamento, né? Relacionamento. Como é que Essa parte do relacionamento, uma coisa é a venda, mas a questão do relacionamento. E isso é gravado, né? O diferencial aqui é que nós não estávamos num país muçulmano, num país ateu. Nós estávamos num país cristão, basicamente. Então, eu não estava ali evangelizando as pessoas. Eu tinha muito contato e eu vi muito forte o contraste, o que o Patrick também contou, o contraste entre a primeira vez que eu fui, que eu era um missionário tradicional, ia cabia numa caixinha, e agora eu sou empresário. Eu estou com outro conceito. As pessoas olham para mim, eu com o carro que eu comprei na Toyota, eu sou um cara cheio da grana.
assim, muito respeito de repente. E uma pessoa que está no contexto geral deles. Eu não estou mais na caixinha do missionário. Então isso é importante em termos dos crentes. Os descrentes também foram aprendendo a entender a gente. Então, onde é que está o diferencial do relacionamento com os descrentes, que também conhecem o contexto cristão? Eu vi a primeira vez que fui pagar os impostos. Eu tinha levado um laptop e uma maquininha para imprimir os recibos da venda, programinha, no fim do mês é só apertar uma tecla e saiu o extrato, X% é imposto, eu vou pagar. A coletoria ficava na esquina, no andar de cima. Então eu fui lá com uma sacolinha cheia de dinheiro e o meu relatório impresso, e a moça disse: isso aí é para quê? Eu disse: não, estou pagando meu imposto da venda do mês, meu primeiro mês. Mas vocês vendem o quê? Eu disse: não, livraria, você pode ver ali embaixo, a livraria Batista. Ela disse: puxa, mas isso aqui é muito, as petrolíferas me trazem isso. Não devem ter sido as grandes petrolíferas, não tem muitas, porque agora produzem muito petróleo, mas imagina a sonegação desses caras, não é? E eu disse: não, isso aí é a nossa venda do mês, está aqui o relatório. Então, criou um impacto imediatamente. Daí, na questão do estoque, vocês viram a diferença entre o container e agora o estoque grande está na foto ali. Nós contratamos um caminhãozinho de carreto para levar o material para cá e para lá, fez 7 viagens. Aí o rapaz disse: puxa, isso aqui é um tesouro, são livros cristãos, eu também já fui crente. Ele disse: oh, mas é muito bom isso aqui, só que para você ficar rico você tem que fazer dois caixas, você sabe, né? Aí eu disse: meu amigo, você já foi crente. Eu vim aqui para mudar esse país. Se eu fizer que nem vocês fazem, quando é que eu vou mudar esse país? Então, no contato com as pessoas, vai transparecer o teu padrão cristão. Mais uma história para encaixar aqui. Entre um estoque e outro, nós tínhamos contratado um outro lugar, e ali agora você paga o aluguel adiantado 1 ano. $30 mil nós pagamos adiantado 1 ano. E o alvará nunca saiu para usar aquele lugar para estoque. A gente pôs material lá dentro, mas ainda não podia abrir para atender no atacado. E a Lídia ia toda semana na coletoria: como é que é o alvará? Não, o chefe viajou, não, o chefe está doente, não, hoje não vai dar. 1 ano sem conseguir usar o lugar. Aí um dia um irmãozinho veio na livraria e disse: irmã Lídia, você sabe que é só dar um dinheiro e buscar o alvará sai na hora. Ela disse: mas o missionário não concorda com essas práticas. Daí o rapaz disse: não, mas esses brancos não entendem como é que esse país funciona. Ela disse: não é porque ele é branco, é porque ele é crente. Depois ela me contou, eu fiquei orgulhoso dela por ter entendido do que se trata. E triste pelo irmãozinho que devia ser crente e que não era. Então, não é tanto evangelizar o muçulmano, o hindu e tal, é mais deixar uma marca de crente de verdade, que muitos lá não são. A gente via isso com os próprios clientes. Meus funcionários todos evangélicos, os clientes todos evangélicos, a Convenção Batista ficava em cima. No fim do ano, na contagem do estoque, em 2010, me faltavam $24.500 de estoque. Quem levou? E aí o defeito do trabalho missionário. O missionário estava há 150 anos, mas o missionário nunca fala de dinheiro porque ele recebe o seu sustento normal, ele não tem emprego que vive do salário todo mês que vem, ele não lembra de falar sobre dinheiro, está sempre funcionando para ele. Então há uma lacuna de ensino sobre finanças nesses países da África. E eles acham que o missionário sempre deu, esse aí também devia estar dando, se não está dando, eu vou levar. Nós tínhamos uma máquina de xerox, a gente fazia xerox na entrada lá na Cine, eu chamava aquele rapaz da máquina de ratoeira, porque ele ia pegando os que iam tirando livros da estante para pôr na mochila. Então, um cristianismo meia boca que tinha que ser consertado. Muito mais, muito bem. O que mais é BAM? Esse é o contraste. A gente geralmente pensa em BAM, uma empresa num país fechado. Para entrar num país fechado, a empresa é importante. Então, o que é BAM aqui e o que não é BAM aqui? Eu fiz uma lista, na verdade, pode acompanhar, descendo aí. Essa foto é interessante. Agora é um país que não tem muito emprego, alguns empregos públicos, mas não tem muito emprego privado. Então, imagina Luanda, capital com 5 milhões de habitantes, só tinha 5 vias de acesso
Dá 1 milhão por via. Imagina o engarrafamento de manhã para ir para a cidade. A gente levava, para fazer 12 quilômetros, levava 2 horas para chegar na livraria e de noite mais 2 horas para voltar. E aí, entre os carros se pode comprar de tudo, entre os carros de bebê até sabonete. Por que não Bíblias? Então tinha umas 8, 10 mulheres que vinham toda manhã e enchiam, faziam uma pilha de Bíblias para pôr isso na cabeça e iam saindo, vendendo pelas ruas. E iam em becos onde eu nunca tive coragem de ir, vendendo a palavra de Deus. Não sei se eram crentes, nunca perguntei. Talvez até nem fossem, né? Mas estava esperando a palavra de Deus nos bairros de Luanda. E muito esperto, podem ver que no topo estava a Bíblia pequenininha com zíper, que eram as preferidas, porque ela não suja toda a estrada. Então, elas, quando vinha nossa carga nova, elas separavam algumas caixas daquilo e guardavam em casa, pagavam tudo à vista. Aí, quando nosso estoque acabava, elas podiam aumentar o preço das delas e vender por mais caro. É muito esperto. As zungueiras que ficavam zungando entre os carros. Então, o que você precisa para abrir? Aqui, ó, outras livrarias que foram surgindo. Isso aqui no Seminário Batista do Ambo. Aqui a gente tem tudo que é feira, evento e congresso de pastores que a gente tinha a chance de ir. Aqui nós fomos em Cabinda, no norte de Angola, uma província separada pelo rio Congo do restante de Angola. O pastor que devia avisar que a gente vinha não avisou. A gente chegou lá com 17 caixas desse congresso de pastores. Ninguém estava preparado, ninguém estava prevenido. Pastores todos pobres, o que você quer? Eu disse, não, eu trouxe aí umas caixas de livro para vender, Bíblias e tal. Ah, tá, então mulher, esse negócio desse telhado aí furado, ainda bem que não choveu uma semana. Nós vendemos $7.500 em uma semana. Eu só voltei com 2 caixas, das 17. Por quê? Olha, no colo desse irmão ali no cantinho. Sem maquininha de cartão. Não tinha maquininha de cartão, era só cash. Olha no colo dele como é que eram as Bíblias antes de a gente chegar. Então, vendia tudo que a gente trazia. Então, esse era o nosso trabalho. E daí eu fiz uma lista aqui: conceito de banco. Eu pus só 2 itens. Um é capital, que a gente precisa para fazer uma empresa de banco. E capital vai item por item ali, volta lá, Eduardo, isso. Item 1, não sei se ele pula, então vai tudo junto ali, ó. Eu pus ali 3 tipos de capital. O capital intelectual quer dizer que você tem que saber o que você vai fazer lá. Se você quer abrir uma escolinha de futebol, você tem que saber jogar futebol. Se você vai abrir uma cafeteria, você tem que saber fazer café. Então, é o mínimo que você sabe, tem que saber fazer. No nosso caso, eu tenho formação na área de contabilidade, então eu tinha experiência com a editora que eu já tinha criado. Eu podia cuidar das contas e ensinar as novas livrarias, os novos livreiros a fazer as contas. A Úrsula é formada no Cefet em educação de interiores, ela sabia arrumar livrarias, as vitrines, experiência de vendas, podia treinar os vendedores. Se bem que a gente aprendeu rapidamente com o pessoal da Mundo Cristão, que nos apoiou bastante, que vendedor de livraria evangélica não é vendedor mesmo, é um conselheiro, porque quem vem da livraria evangélica está com algum problema. E você tem que conversar com ele para ver qual é o seu problema, para ver qual é o livro que se encaixa nesse problema. E é muito legal de lembrar. Uma vez uma senhora chegou na livraria e veio assim: meu filho está na cadeia. Ela veio e disse: ele vai sair daqui a pouco. Eu queria um livro para dar para ele que ajudasse ele a não voltar para a cadeia. E daí a Úrsula estava lá, pensou, acho que esse aqui serve. E deu para a senhora levar. Daí a senhora disse: não, a irmã, por favor, missionária, ora em cima desse livro. Nós batistas não estamos muito acostumados a fazer isso, mas já que a irmã pediu para a gente orar em cima do livro, ela pôs a mão e orou pelo livro, para Deus usar esse livro para salvar o menino que está saindo da cadeia. Aí, na hora de pagar, a moça do caixa disse: olha, esse livro está com a etiqueta de preço, eu posso trocar por um dos que não tem etiqueta para não gastar muita etiqueta e tal. A mulher disse: não, a missionária orou por este livro, esse que eu vou levar. E daí levou. Aí depois de um ano, mais ou menos, ela voltou lá, onde não estava só a gerente, a Lídia. E daí a senhora perguntou: cadê a missionária? Não está aí. Então fala para ela que o meu filho está endireitado, está no caminho do Senhor, aquele livro fez toda a diferença. Então o vendedor de livraria evangélica não é vendedor, é conselheiro. Isso a gente também foi aprendendo. Então o primeiro capital que você tem que ter é conhecimento de causa, conhecimento do negócio, das finanças, do marketing e assim por diante. Segundo capital é humano, capital humano, a equipe que você tem ali. Eu aprendi com o Patrick, na primeira vez que eu fui num congresso com ele,
que a equipe de BAM tem que ter 4 pessoas no mínimo, é isso, Sérgio? Tem que ter o visionário, a locomotiva, o carro-chefe, e tem que ter o contador que faz as contas. Se for no restaurante, tem que ter o cozinheiro, quer dizer, alguém que vai tocar o negócio. E tem que ter um de marketing, eu acho que esses são os 4 aí, para o negócio funcionar. Então não tente fazer sozinho o negócio de BAM, tem que formar uma equipe, ou daqui ou formando gente de lá. Nós tínhamos 7 funcionários no atacado e na livraria Batista, e as 23 livrarias, se eu contar um de cada em livraria, são ao todo 30 pessoas, 30 empregos que a gente gerou. E esse é um dos orgulhos de alguém que faz BAM. Eu gerei 30 empregos, sim, 30 famílias em Angola que comem hoje porque eu fui lá. Então isso é legal de você pensar. E formamos a equipe. E também, além disso, os meus contatos com as outras editoras do Brasil, que me forneceram estoque por 6 meses, sem saber se eu ia conseguir pagar ou não. Aí eu aprendi que é mais importante ter uma rede de contatos, de confiança, do que ter dinheiro. O dinheiro aparece depois. E apareceu. Mas a rede de contatos é mais importante. As pessoas é o patrimônio mais importante que se pode ter. Aí também tem que ter, isso o Open ensina muito bem, que tem que ter conselheiros, tem que ter consultores, pessoas que ajudam você. Eu tinha um guru que me ensinava toda a parte de finanças, eu ligava para ele, como é que eu faço aqui e tal. E tem que ter investidores, se você não tiver capital sozinho para bancar o negócio. Esse é o terceiro tipo de capital que está ali. Em inglês fala assim, you have to put your skin in the game. Você tem que pôr a sua pele em risco, não é? Não vem só no capital dos outros, põe o seu capital também. E ao abrir as livrarias, muita gente achava que eu ia abrir uma rede de livrarias da Convenção Batista. E eu dizia, olha, se for em Batista está ótimo, mas se não, o que eu preciso é de gente eficiente e que topa o negócio sem depender do meu capital. Não vou dar nada de graça para ninguém, não vou dar nada fiado para ninguém. Então, se for batista, tá bom, se não, se for presbiteriano, assembleiano, sei lá, metodista, para mim também serve. E não fiz a livraria, por quê? Uma livraria da igreja não é de ninguém, porque de todos não é de ninguém, tem que ser do cara que vai pôr a sua pele em jogo. Muito bem, e daí a gente fala em 3 pilares das empresas hoje em dia, que é a parte econômica, a parte social, a parte ambiental. Essas 3 partes tem que ter ali. A parte econômica, eu perguntei ontem com o Patrick, eu fui contando minha história para ele e perguntei para ele se isso é uma empresa BAM ou não. A primeira coisa que ele perguntou, deu lucro? Se não deu lucro, não é BAM. Tem que dar lucro. Se não é missão, não é empresa. Empresa que não dá lucro não é empresa, é ONG. Pode ser uma empresa sem fins lucrativos, no sentido que não distribui lucros, mas ela tem que dar lucro para ela crescer, não só se manter, mas para ela crescer, senão ela vai fechar. Se tiver que, o tempo todo ficar injetando capital, é uma coisa artificial. No nosso caso ali, eu tinha o meu sustento daqui do Brasil, através de uma rede de apoio, mas eu incluí o meu custo no custo do produto, como se tivesse um gerente local tocando o negócio. Essa margem a mais ajudou a formar capital mais rapidamente e encher aquele estoque de material. Mas estava incluído no custo, o preço era justo daquilo que custou. Então está aí, o capital, essa é a parte financeira, não é o resultado econômico. A influência social, eu acho que a maior vantagem, o maior, como é que coisa assim, a melhor maneira de a empresa BAM ser uma ferramenta do reino é gerando empregos. A grande onda de imigração da África para a Europa é porque falta emprego na África. Então, se a gente puder criar empregos na África, não precisam eles ir para a Europa procurar emprego lá. E aí eu falei dos meus 30 empregos. Depois eu li a palavra vulneráveis, porque nós temos também que pensar nos que mais têm dificuldade para conseguir emprego. Quem são? Mulheres, às vezes. Depende do contexto. Quem mais? Os pobres, os de má formação, que vem do interior sem formação, sem documentos, depende do contexto dos Estados Unidos. Ele falou ex-presidiários. Ex-presidiários, se está na ficha, difícil conseguir emprego. Nos Estados Unidos são os indocumentados, não é? Os brasileiros estão lá sem visto permanente. E mais?
Primeiro emprego, no nosso caso ali, nós só empregamos primeiro emprego, que não tinha formação nem experiência nenhuma, para dar emprego para esses jovens. Alguém falou? Educação. Sem educação, sem formação. Deficiência. Deficientes. Então pense nisso ao gerar emprego. Quem são os que mais precisam de emprego? Eu conheci em Minas Gerais, em Viçosa, um senhor da construção civil. E ele disse que servente de pedreiro é o fundo do poço. É o último emprego que alguém consegue depois de atender todos os outros. E geralmente são os empresariados que ele mencionou. Então ele via como seu ministério cristão, diante de Jesus, pegar esses serventes de pedreiro que estavam rejeitados pela sociedade e ajudar eles a escalar de volta a escala social, discipulá-los para voltar a uma vida bonita. É o ministério, é o ministério do empresário. Faz a plaquinha, põe na sua mesa e põe assim: a empresa é minha missão. É a missão que Deus deu para você. E gerar emprego é uma das coisas mais importantes ali. Ambiental, eu só pus ali para separar o lixo, mas tem o momento todo, hoje em dia, de renovar nosso mundo. Vocês podem pesquisar melhor o que a empresa pode fazer em termos ambientais. E nós, cristãos, temos mais um diferencial, que é o impacto espiritual. Eu pus ali combate à corrupção e à sonegação. É o mais importante, porque os testemunhos, o exemplo que eu dei antes, mostram isso, como é importante a gente fazer uma diferença com as pessoas deste mundo. Às vezes a gente paga o preço. Nós saímos de Angola em 2011, nós não éramos sócios da empresa. Assim que ela estava andando sozinha, a gente disse tchau e vamos embora. Ficou para eles, ninguém deu nada no começo, estavam todos sem dinheiro, então o que foi criado é deles. E são nossos amigos até hoje. Se eu for para Angola, eu tenho que ficar, não sei pagar hotel, são meus amigos. Mas nós fomos embora. E no ano seguinte, o pessoal da fiscalização do imposto de renda estava chegando nos primeiros balanços nossos, de 2007, 2008. E um dia eles chamaram o Joel, que era o sócio das finanças, e disseram para ele: olha, aqui tem alguma irregularidade. E tinha mesmo, o contador tinha feito um erro ali, ele esqueceu de colocar alguns fornecedores, certo e tal, e disseram: olha, vocês estão escondendo coisas, e lascaram uma multa de $20 mil para ele pagar. E ele tentou explicar e tal, na verdade isso é um truque para dizer: olha, me dá 10 que a gente esquece o assunto. É um país muito corrupto. Mas ele disse: olha, me põe isso por escrito e vamos tentar, podemos pagar em 3 ou 4 ou 5 vezes. Ele parcelou e pagou $20 mil de multa, sem ter cometido nenhum erro, mas para não entrar na corrupção. Até porque a gente também sabe, se entrar na corrupção, se pagou uma vez, vai pagar sempre. Eles sempre vão querer tirar alguma coisa dali. E a gente dizia assim: se eu vou encaixar a mão do cara, como é que eu vou apertar a mão das pessoas com a mão cheia de graxa depois? Não dá, eu preciso estar com a minha mão limpa. Então esse é o maior desafio, o maior testemunho também do cristão no contexto deste mundo. E eu sei que aqui também tem gente que diz: se a gente pagar todos os impostos, a gente não funciona, a empresa vai à falência. Muita gente diz isso aqui no Brasil também. E lá em Angola eu dizia para eles assim: olha, peça para Deus um milagre. Em Angola você não tirava nem uma carteira de identidade ou de motorista sem pagar uma gasosa, que lá não é cafezinho nem cerveja, lá é gasosa. Sem uma gasosa você não conseguia nem carteira de motorista. E daí eu desafiava o pessoal: olha, peça para Deus um milagre. E era muito gostoso de ver daí no meio do culto a moça: carteira de motorista, tirei sem pagar nada. Então, peça para Deus um milagre, tem que funcionar. Senão nós não somos cristãos de verdade, não temos um Deus que é poderoso para nos ajudar. Nós estávamos num contexto muito pior que o Brasil em termos de corrupção, e nós vivemos lá 10 anos e sobrevivemos, e a coisa continua lá do mesmo jeito que estava antes. Então é possível, sim. Aí eu pus 2 coisas que são, eu diria, não são BAM especificamente. Uma é que nós só trabalhamos com crentes, livraria evangélica, nós não contratamos descrentes, que nem o Patrick estava falando das empresas dele. E o país não era de acesso criativo, como a gente fala, não é um país fechado, não é um país de perseguição, não é um país de maioria de ateus. Então, nesse sentido, era diferente. Mas também a gente ouve falar de empresas lá no Quênia, na Tanzânia, outras empresas, outros países assim, em que cristãos tentam viver uma empresa que é mais ou menos assim, gerando emprego para quem precisa mais, sendo corretos nos negócios, dando testemunho em tudo que fazem. Então, está aí o desafio. Mais alguma questão, alguma pergunta? Algum comentário? Alguma diferença com BAM?
Meu tempo já acabou, o Sérgio falou, mas se alguém quiser fazer mais uma pergunta, pode rapidamente interferir. Senão se encerra ali. Por que vocês saíram de Angola? Quando? Por quê? Por quê? Nós chegamos num ponto em que, você sabe quando os filhos estão criados, não é? Eles chegam a uma altura que eles não querem mais saber os conselhos dos pais. Não querem mais que os pais se metam na vida deles. Os nossos 2 sócios chegaram nesse ponto. A Lídia e o Joel, no último ano nós mudamos para o centro do país, para Lubito, 500 quilômetros, a gente só ia uma vez por mês para ir, para ver como é que eles estavam tocando o negócio. E eles já não queriam mais que a gente se metesse. E daí eu pensei, opa, não preciso mais estar aqui. Nós fazíamos mais viagens para o interior para fazer conferências, vender livros, conferências. Aí chegamos uma vez bem no interiorzão, 1000 quilômetros de Luanda, fronteira com a Zâmbia já, uma conferência. Eu ia na palestra e ela ia vender livros. Ela foi abrir na mesa e o irmão levantou e disse, aqui quem vende livros sou eu. Mas como é que você tem livro? Não, eu pego com vocês lá em Luanda, então. Aí eu pensei, bom, se os livros chegaram aqui nos confins de Angola, na fronteira com a Zâmbia, eu não sou mais necessário aqui. E isso é importante, o missionário tem que saber quando é a hora de ir embora. Se ele fica além do seu tempo, ele estraga o trabalho. Ele tem que, na verdade, treinar rapidamente alguém do lugar. Nós levamos 5 anos e meio para treinar aquele pessoal ali. E daí tem que ir embora, senão ele vai estragar o lugar. Ele não tem o direito de tomar a frente e ser líder do trabalho. Tem que ser os nacionais. Eles fazem muito melhor que a gente. Funciona até hoje. E está lá até hoje, está funcionando maior que o Chile. Obrigado, Sérgio.